Olá, graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. É um grande prazer estar aqui com vocês para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje está em Mateus, capítulo de número 18, versículo 23 ao versículo de número 35. Corra lá, pega a sua Bíblia e vamos juntos estudarmos a palavra de Deus. Mas antes, quero lhe fazer uma pergunta. Como tem sido a sua vida? Você tem facilidade de liberar o perdão? Vamos ver o que Jesus deixa para nós nessa parábola, o ensinamento que ele traz para nós. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, como tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, constritaram-se muito e foram declarar-se ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, entregou aos seus atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Esta parábola podemos tirar diversas vertentes para nossas vidas, mas vamos basear apenas 3 situações, 3 pontos nessa mensagem. Antes precisamos de entender que no versículo de número 22, nós vamos observar uma resposta que Jesus dá aos seus discípulos, que ele havia lhe perguntado até quantas vezes deveria lhe perdoar ao seu irmão. Seria 7? Jesus disse no versículo de 22 é o seguinte: não apenas 7, mas 70 vezes 7. E logo após ele começa a transcorrer esta mensagem. O que Jesus está dizendo nesse versículo? Será que eu teria capacidade de perdoar 490 vezes o meu irmão por uma transgressão? Mas nós podemos tirarmos 3 pontos ou 3 situações nessa parábola. A primeira que nós podemos tirar é que nós temos uma dívida que ela é impagável diante de Deus. A palavra nos afirma que por intermédio de um só homem tem entrado o pecado, agora todos nós passamos a sermos pecadores, e como pecadores estávamos destituídos da glória de Deus. Mas para isso que Jesus veio, para nos redimir por intermédio da sua graça, nos dá o direito de salvação. Quando eu leio esta palavra, nós vamos observarmos 2 situações, 2 pessoas que estão devendo. Um devia 10.000 talentos e o outro devia apenas 100 dinheiro ou 100 denários. Vamos pegar o primeiro homem que devia 10.000 talentos. Para que nós possamos entendermos melhor este assunto, o que significa 10.000 talentos? Um talentos, ele significa 6.000 denários. Para que um homem pudesse formar um talento, ele precisaria de 6.000 denários. E para ganhar um denário, o salário de um denário era equivalente nos dias de Jesus igualmente a um dia de trabalho. Aquele homem que devia 10.000 talentos, ele precisava de cerca de 19 a 20 anos para conseguir juntar com o salário de um denário. Ele poderia juntar
um talento, 19 a 20 anos. O que eu quero trazer com isso? A dívida que ele tinha com aquele senhor era uma dívida tão alta, tinha lhe formado tão alta, que era impossível dele pagar, baseado-se num salário de 1 denário. Ele ia trabalhar a vida toda e não conseguiria pagar. Mas aquele senhor, ele tinha uma compaixão muito grande, ele roga esse perdão para aquele senhor, trazendo para nossas vidas o nosso pecado diante de Deus. Ele é impagável. Não temos condições de pagarmos, a não ser por intermédio da graça do Senhor que nos alcança, que é a misericórdia do Senhor, para nós não sermos consumidos. A segunda dívida que nós observamos, o segundo ponto, era o outro, que lhe devia apenas 100 dinheiro, ou devia 100 denário. Que isso? 100 dinheiro ou 100 denário, que está no versículo de número 28 do capítulo 18 de Mateus, equivale a aproximadamente 3 meses e mais alguns dias, né? 3 meses e alguns dias para que ele pudesse pagar 100 dias de trabalhos. Aquele homem devia. E quando este homem, que tinha uma dívida que era imperdoável diante do seu senhor, chega para este moço, ele não consegue liberar o perdão, ele não consegue perdoar. Ao contrário, ele lança aquele homem nas prisões para que ele pudesse então pagar a sua dívida. O que Jesus quer dizer para nós? E no versículo 35 ele nos fala bem claro sobre isso. Se nós não tivermos coragem de perdoar o nosso irmão, nós também não teremos a capacidade de recebermos o perdão da parte do Senhor. Nós observamos nessa passagem que o homem que devia muito e não tinha condições de pagar, não teve coragem de perdoar alguém que lhe devia algo que era insignificante perante aquilo que ele devia. Da mesma forma somos nós, muitas das vezes nós não temos esta capacidade de perdoar. As pessoas começam a apontar: ele não deveria fazer isso comigo, ela não deveria ter feito comigo isto. Mas o que Jesus nos orienta, devemos aprendermos o caminho do perdão, para que nós possamos receber a misericórdia do Senhor. Porque o nosso pecado diante de Deus, a nossa situação diante de Deus, era impagável. Você e eu não teríamos condições de pagarmos, mas pelo intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós somos redimidos pela sua misericórdia, por sua graça para com nossas vidas, e nos alcançamos o perdão. E Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo número 12, ele fala: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo também os meus devedores. Está lá no Mateus 6, é a oração do Pai Nosso, a oração dominical, para que nós possamos receber perdão dos nossos pecados. Precisamos também liberar o perdão. Que nós vimos aprender nessa mensagem, e que nós vemos aprendermos de Jesus a liberar o perdão, que o próprio Jesus também no capítulo 5, versículo 7 de Mateus, ele fala que bem-aventurado os que são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quer alcançar o perdão da parte do Senhor? Também aprenda a liberar o perdão. Que Deus em Cristo vos abençoe, e que nós possamos aprender a liberar o perdão a cada dia.